Boa tarde, pessoal. É uma honra muito grande estar aqui. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que a Inloco, né, a minha empresa, está construindo, mas vou contar um pouquinho também da história, do background que eu tenho, que a empresa tem. Então, como ele mencionou, essa empresa começou quando eu tinha 18 anos, a gente tem 6 anos na empresa, e a gente começou com um objetivo bem grande. Meu pai ele é professor e pesquisador também da Universidade Federal de Pernambuco, e ele pesquisava uma área da computação que ainda era uma coisa muito acadêmica, muito teórica. E aí, desde criança, eu tive contato com essa área, mas sempre fui meio revoltado, porque não tinha nenhuma aplicação prática do que ele estava estudando. E essa área se chama computação ubíqua. Tá? É a próxima grande onda que vai acontecer na computação. Certo? A gente teve lá atrás a onda dos mainframes, né, que foi dominada pela IBM, em que os computadores eram acessados apenas por grandes corporações. Depois veio a onda do computador pessoal, e as pessoas começaram a ter esse acesso. E agora está chegando a hora da computação ubíqua, que é a computação em todo lugar, servindo a pessoa de maneira proativa. É a computação que passa a trazer o que a gente precisa antes mesmo que a gente comece a fazer as perguntas. Né? Então, é um problema extremamente complexo de se resolver, né? Tornar o computador tão inteligente a esse nível, né? Mas que lá atrás a gente começou a tentar buscar isso, e hoje a gente já lidera esse mercado a nível nacional, né? E a gente está indo buscar isso a nível global também. Né? Então, o passado, né, a gente tinha que ir até o computador. Né? No passado também a gente tinha que perguntar ao computador, a gente tinha que buscar nossas coisas em um buscador, coisas do gênero. O futuro vai ser um pouquinho diferente. O computador vai estar na agência, né? Vai estar no nosso óculos, vai estar na nossa casa, vai estar no nosso carro. Então a gente vai ter um contexto completamente diferente quando a gente fala computação. Né? E um ponto fundamental é que os computadores vão ter tantos dados, vão ter tanta informação, que eles vão ser inteligentes o suficiente para saber o que a gente precisa. Então ele vai saber o que a gente precisa, seja um conteúdo, seja um serviço, seja qualquer coisa que a internet ou a tecnologia possa nos servir. Certo? Mas como é que a gente chega lá? Qual o grande desafio que a gente tem que resolver? É identificar para cada pessoa duas coisas. O contexto em que ela está inserida, naquele momento, e também o interesse dela. Mas o grande desafio é conseguir fazer isso com todo mundo, e em todo lugar e a todo momento. Como é que a gente vai resolver esse problema? Então, olha aqui, localização indoor, né, que foi mencionado, que é o mercado que a gente hoje lidera, pode resolver isso. Né? Localização diz muito sobre a gente. Né? Aqui, por exemplo, a gente consegue entender, só pelo fato de a gente estar dentro dessa sala, que o contexto que a gente está inserido é um debate sobre o Brasil. Né? São pessoas engajadas no assunto, e o nosso interesse é alimentar a nossa cabeça com conteúdo rico que está sendo passado aqui nesses 2 dias. Tá? Então, só o fato da gente ter a informação que nós estamos localizados dentro dessa sala já diz essas duas coisas. Mas por que indoor? Né? A gente passa pelo menos 90% do nosso tempo embaixo do teto. E as tecnologias de geolocalização atuais, né, elas não têm precisão suficiente para funcionar em ambientes fechados. Por exemplo, o GPS, que é a tecnologia hoje mais adotada. Se você usar o GPS dentro de um shopping center, por exemplo, ele não vai funcionar. Se você usar daqui o metrô, não vai funcionar. A gente passa o nosso tempo nesses lugares. Então, a gente precisou criar uma tecnologia que resolvesse esse problema, mas não é uma coisa tão simples. A gente está há 6 anos quebrando a cabeça para criar essa tecnologia. Porque existem várias formas diferentes, eu vou mostrar para vocês o que está sendo feito no mundo e como a Inloco conseguiu criar uma tecnologia que hoje é de ponta a nível global, certo? Isso aqui foi algumas fotos tiradas de uma competição de sistemas de localização indoor.
que foi realizado em Berlim no ano passado. E nesse evento aqui tem alguns pesquisadores de algumas universidades super renomadas, como, por exemplo, a primeira foto aqui é um projeto aqui da Universidade de Oxford, que é a tecnologia de localização indoor que eles estão desenvolvendo. Essa tecnologia, por exemplo, é baseada em distorções do campo magnético. Pois é, com essa informação dá para saber onde a pessoa está, certo? Só que nesse caso aqui, a forma com que eles distorcem o campo magnético são com essas caixas aí, todas enroladas com fios desencapados, e que quando a competição começou, eles tiveram que colocar algumas plaquinhas dizendo que se tocasse a pessoa poderia morrer. Então, é uma tecnologia que está ainda muito longe do que pode ser aplicado no mercado. O segundo quadro aqui são as pessoas que estão usando, por exemplo, sinais de Wi-Fi e Bluetooth para triangular e conseguir achar a posição da pessoa. Essa outra foto aqui é uma luz que emite uma frequência específica e, através da luz, você consegue entender onde a pessoa está. Essa outra foto é um cara que colou um sensor de movimento no pé para conseguir traquear a posição dele. Imagina você chegar para 200 milhões de brasileiros hoje e pedir para eles colocarem um sensor no pé para entender onde eles estão andando. Enfim, e várias outras técnicas foram usadas e não conseguiram bater uma tecnologia que foi desenvolvida lá em Recife por 5 pessoas, sem ainda uma graduação tão grande, né? Eu infelizmente não consegui me formar, porque o projeto tomou muito do meu tempo, mas a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que superou o resultado de todas essas, de uma forma muito simples, com aplicativos em smartphones, coletando informações de sensores de Wi-Fi, Bluetooth, etc., somados também a sensores de movimentação que já estão nos smartphones, então o acelerômetro e o giroscópio, que estão em qualquer celular hoje que tem Android ou qualquer iPhone, e também usando a própria bússola como o sensor de campo magnético, que lá o cara teve que colocar aquelas caixas. Então a gente usou esses sinais, a gente conseguiu chegar numa precisão que hoje supera o GPS, por exemplo, em 30 vezes. E aí, enfim, com a tecnologia na mão e como empreendedores muito inexperientes, a gente não sabia o que a gente poderia resolver com essa tecnologia. Então, depois de um longo caminho testando a ideia em diferentes mercados, né, a gente tentou fazer aplicativos para shopping, falhou, a gente tentou fazer aplicativos de navegação em aeroportos e museus, também deu errado, enfim, a gente faliu a empresa umas 3 vezes no caminho. E a gente se encontrou no mercado publicitário, a gente viu que tinha uma necessidade muito grande lá, que era justamente o que todo publicitário sempre esperava, né? Que é encontrar a pessoa certa no lugar certo e no momento certo. Né? Mas nunca se conseguia encontrar os 3 de uma vez só. Às vezes conseguia encontrar a pessoa certa, por exemplo, no Facebook. Né? Ou conseguia encontrar o momento certo, por exemplo, no Google. No momento que o cara vai lá e busca a geladeira, você anuncia uma geladeira para ele, pegou. Né? Mas juntar a pessoa certa, no momento certo e lugar certo, era o que faltava e a gente conseguiu resolver com essa nossa tecnologia. Né? Então, o segundo grande problema que a gente encontrou nesse mercado publicitário foi a questão de atribuição. Né? Hoje, mais de 90% das vendas ainda acontecem no mundo físico. Mas não existe nenhuma tecnologia que consiga saber se uma publicidade levou uma pessoa para uma loja física. Né? E a gente resolveu esse problema com essa nossa tecnologia. Então, os grandes varejistas, as grandes marcas conseguiram ter acesso a uma ferramenta que de fato dizia para onde estava indo o investimento que eles estavam fazendo em publicidade. Publicidade chata que a gente recebe, por exemplo, eu recebo direto produto de beleza e desconto em salão de beleza e quem corta meu cabelo é minha máquina que tem no meu banheiro. Né? Então eu não preciso disso, eu não quero estar recebendo isso. Enfim, mas uma coisa como essa é extremamente relevante para o consumidor. Então, não foi à toa que 10 vezes mais pessoas clicaram nesse anúncio para saber o que
informação ali, porque ele estava comprando já. Então, a publicidade, nesse caso, deixou de ser aquela publicidade chata e se tornou um serviço. Né? E isso aconteceu também nesse outro caso aqui que a gente fez com a Hyundai, onde a gente mensurou as pessoas que estavam visitando já a concessionária de veículos e a gente chegou com a promoção para essas pessoas. E aí depois a gente conseguiu também com a tecnologia mensurar não só quem foi na concessionária da Hyundai depois, né? Então a gente conseguiu trazer para eles a informação do retorno que eles tiveram, mas também quantas pessoas fizeram o test drive. Pelo fato de saber que a pessoa foi ali na concessionária, saiu por alguns minutos e retornou. Então, o ponto que eu queria deixar aqui é que, assim, que nem o Jorge Paulo fala, né? Pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Né? Então, a gente resolveu pensar grande, enfiou a cabeça nesse negócio, enfim, falimos o negócio umas 3 vezes no caminho, mas conseguimos chegar em algum lugar e agora o negócio está decolando. Né? Agora a gente está levando isso para o mercado e falando, olha, a gente consegue superar o Google e o Facebook que hoje dominam a internet em 10 vezes. E isso conseguiu rapidamente dominar o mercado brasileiro. Né? Hoje, todas as grandes marcas que estão no Brasil trabalham com a Inloco, né? E agora a gente está levando isso para fora. Né? Então a gente está fazendo um movimento inverso.